Pessoal, boa noite. A paz do Senhor a todo o pessoal aí do Face. Deus abençoe a vida de todos aí. Nós estamos aqui entrando no ar, trazendo novamente, né, o nosso podcast que a gente estava fazendo aí, que foi uma bênção, tem sido uma bênção. E eu estou convidando todos os irmãos, os nossos irmãos para estar entrando aí no Face, né, compartilhando e fazendo a sua pergunta, a sua dúvida, tá? Deus abençoe a todos aí. Sejam bem-vindos, tá? Eu aqui, a Natasha. Boa noite, a paz do Senhor. E a gente, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai trazer essa palavra muito abençoada aqui com o tema discípulos, né? Nós tivemos aí o primeiro, foi 3, né, que nós tivemos? Já tivemos 3 episódios. O primeiro foi Discípulos, o segundo foi Mulheres que Pregam e o terceiro nós falamos sobre sucessor e hoje nós vamos falar sobre os fariseus. E esses episódios eles estão disponíveis numa playlist no canal do YouTube Fabiana Calisto. É só você acessar lá, você consegue assistir os episódios anteriores. Sim, e hoje nós estamos com qual tema? Fariseus. Um bom tema. Mas antes, pessoal, gostaria de convidar vocês aí para a gente fazer uma oração para estar dando início aqui ao nosso podcast, tá? Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Nós viemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, convidar o Pai, o Filho, Teu Espírito Santo para estar aqui conosco nessa noite e dirigir, ó Pai, esse estudo profundo, esse podcast que nós estamos fazendo aqui para um conhecimento, né? Não só das pessoas, mas o nosso também, que também nós aprendemos. E pedimos a Ti que seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar usando aqui a Natasha, possa estar me usando, e vim com o Teu Espírito Santo trazer os esclarecimentos, a palavra de vida, e tudo isso é para a Tua glória, Pai. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fique à vontade e abençoe também todos aí os ouvintes, pessoal da live, o pessoal lá do YouTube, porque vai lá para o YouTube. E aonde chegar aí esse podcast, que esteja chegando, Pai, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, para ajudar cada pessoa que precisa, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso podcast. Você pode estar fazendo a sua pergunta. Você pode estar dando uma sugestão de um tema, né? Que você gostaria de saber mais profundamente. E você pode, assim, interagir com a gente aí, você de casa, tá bom? Pode fazer o seu comentário. Fique à vontade aí, em nome de Jesus. Tá? Todos vocês aí. Oi, mãe. Deus abençoe. A paz. Boa noite. Então, nós estamos aqui, né, nosso podcast que é Discípulos, e falando sobre discípulos, né, a gente vê algo muito interessante na Bíblia a respeito dos fariseus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, no versículo 33. Diz assim, Lucas 5:33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Esse versículo aqui nós separamos ele porque aqui nós vemos que os fariseus eles tinham discípulos, né? E o que eram os fariseus, né, ali na época de Jesus? A palavra fariseus significa separados. E os fariseus, eles eram um grupo de judeus devotos ao Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles são conhecidos pela sua rígida observância da lei e das tradições religiosas. Então, os fariseus eram um grupo de pessoas que eles eram rígidos nas tradições,
religiosas e tal, e eles seguiam ali os primeiros 5 livros da Bíblia, né? As leis e os profetas. E assim, nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós seguimos a Cristo, né? Aos ensinamentos dele, a caminhar, o caminho dele, certo? E nós vemos aqui na Bíblia que existe os discípulos de fariseus. Então hoje nós vamos falar, vamos aqui aprofundar um estudo para que a gente possa identificar de quem nós temos sido discípulos. Será que nós temos sido discípulos de Jesus Cristo ou temos nos tornado discípulos de fariseus? E a gente também vai, para a gente poder entender melhor isso, a gente, quando estudamos a palavra de Deus, a gente vê que os fariseus, embora religiosos e muito rígidos em conservar as tradições, as leis e os profetas, eles foram reprovados por Jesus Cristo. Mas por que os fariseus eles foram reprovados? Nós vamos ver isso. Então, uma observação aqui. Os fariseus, como ela falou, né? Eles eram aquele pessoal que eles traziam a lei e a pena, a condenação. E Jesus ele veio trazendo a misericórdia e o perdão. 2 coisas que os fariseus não tinham, entendeu? Eles tinham aquele ato, né? Quando pegaram aquela mulher em ato de adultério, né? Eles se juntavam, a tendência dele, a mente deles era condenar por aquilo que eles achavam estar dentro da lei, entendeu? Eles não tinham aquela visão de salvar, de perdoar, de, né, dar uma nova chance, trazer aquela pessoa um arrependimento. Não. Era mais aquela situação, era uma rigidez de condenação por aquilo que a pessoa fez, né? E Jesus não. Jesus ele veio trazendo os mandamentos de Deus, mas de uma forma com uma oportunidade de perdão, de misericórdia, uma saída, né, para os pecados, que também não adianta você só apresentar a pessoa o pecado, eles apresentavam só o pecado, mas como é que você vai sair dali? Tem que apresentar um perdão, uma saída, né? E Jesus vem apresentando o perdão dos pecados. Porque a intenção de Cristo era realmente trazer a salvação à humanidade. Os fariseus não, os fariseus eles só queriam exaltar a si mesmos. Então, condenar as pessoas, né, expor o pecado das pessoas, meio que colocava eles numa situação de serem santos, né, de serem melhores do que aquelas pessoas, porque eles guardavam aquelas tradições. A gente vê isso no livro de Lucas também, no capítulo 11, versículo 42. Lucas 11, versículo 42. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa e puder nos acompanhar, é muito bom. Se você quiser também anotar, é muito bom. No livro de Lucas 11, 42 diz, Jesus que falou para os fariseus aqui: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então, um dos pontos que vemos aqui, pelo qual os fariseus eles foram reprovados por Jesus, é que eles obedeciam apenas aquilo que convinha a eles. Então, assim, eles gostavam de obedecer da palavra de Deus aquilo que fazia eles uma aparência de santidade, aquilo que, sabe, as pessoas poderiam olhar e, nossa, eles são pessoas de Deus, eles guardam as leis, né? Eles obedecem. Então, esse tipo de coisa era o que os fariseus eles praticavam, né? Como dizimar. Era uma coisa que eles iam lá e dar esmolas, e eles gostavam de cumprir essa parte da lei, porque era algo visível aos olhos do povo e das pessoas. Então, isso, tipo assim, meio que trazia para eles essa imagem de ser de Deus, né? Tem outro ponto também da Bíblia que diz que eles jejuavam, mas quando eles jejuavam, eles queriam demonstrar que estavam jejuando. Então, eles, né, se contristavam,
né, eles se desfiguravam a feição para que as pessoas pudessem perceber que eles estavam jejuando. Então não era algo genuíno, né? Não era algo de que eles estavam buscando a santidade, não. Eles só queriam, na verdade, demonstrar para as outras pessoas que eles cumpriam a lei e tal. Então, uma das coisas pelas quais os fariseus foram reprovados foi essa questão. Eles obedeciam da palavra de Deus apenas aquilo que eles queriam, para poder mostrar para as pessoas que eram de Deus. Eles não tinham um coração puro para com o Senhor, né? Eles não tinham um coração sincero diante de Deus. Então, a diferença, né, dos fariseus, dos discípulos dos fariseus, os discípulos de Jesus, é que nós, né, conhecimento de Jesus Cristo, nós fazemos as coisas para agradar a Deus, né? Às vezes, até no oculto, você procura realmente fazer, obedecer a palavra para agradar o Senhor. E eles não, eles faziam para de aparência, para que os outros pudessem ver, né, que eles estavam fazendo. Na verdade, eles não procuravam agradar a Deus, eles procuravam agradar os homens, né? E hoje em dia, infelizmente, ainda existe uma porcentagem de muitas, assim, não é um julgamento, é um estudo, mas ainda existe pessoas nessa situação, que eles fazem de tudo São como ritual, discípulos aquela de coisa Deus, toda, mas é mais para agradar as pessoas, né? E hoje, né, a gente vê até às vezes uma resistência, não todos, mas tem algumas pessoas que até resistem um verdadeiro discípulo de Cristo, porque o verdadeiro discípulo de Cristo não está ali para agradar ele mesmo, mas a Deus. E o verdadeiro discípulo de Cristo, ele age, fala, prega de acordo com o que Deus manda, né? E muitas das vezes, por exemplo, se tiver que pregar sobre o pecado da pessoa, né? Repreender no caso. Se Deus está usando aquela pessoa ali, ela vai falar. E às vezes a pessoa... Tem pessoas que já se acostumou com aquele evangelho dos fariseus de agradar a eles, aos homens, né, no caso. Aí a pessoa, às vezes, logo de cara, assim, ela não aceita aquele... Ela estranha quando tem um verdadeiro discípulo de Jesus que tem aquele poder, aquela ousadia para falar o que realmente Deus quer que fale, né? Como o apóstolo Paulo, ele falou numa carta dele, um livro dele, ele disse que ele não poderia pregar o evangelho para agradar aos homens. E o evangelho dele era segundo Deus, para agradar a Deus. E o apóstolo Paulo teve muitas perseguições por causa disso, né? Porque naquela época o povo estava acostumado com o evangelho de fariseu, que massageia o ego da pessoa, que faz aquilo ali para poder agradar a pessoa e não a Deus. Então, a diferença é que os discípulos de Jesus, talvez eles sofreram muitas rejeição, perseguições, porque eles não estavam nessa mesma situação que os fariseus, não, para agradar as pessoas, não, para serem vistos pelos homens. Não queriam, eles não tinham esse interesse, entendeu? De buscar glória para eles. Eles estavam ali para realmente fazer a vontade de Cristo. Inclusive, você vai continuar nesse texto? Não, pode ler. Então, tá até escrito aqui, um pouquinho mais abaixo. Ele ainda está dizendo aqui, ó. Jesus ainda falou um pouquinho mais aqui, ó. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Quer dizer, eles queriam serem vistos, elogiados. Não era uma coisa genuína, puro para agradar a Deus. Aí, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É fingido, né? Hipócrita, fingido. Que sois como sepulturas que não aparecem, e aos homens que sobre elas andam não sabem. Então, a prioridade deles era fazer as coisas para a glória, que nem você falou, para a glória deles mesmo e para os outros, né? Não era aquela intenção genuína do cristão de agradar a Deus. Já os discípulos de Jesus, não, eles aprenderam com Jesus
como agradar o Pai, como fazer a vontade do Pai, e não só querer parecer para os homens que eram santos. Realmente eles estavam sendo santificados mesmo por dentro, no interior, né? É como João Batista disse, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E os fariseus não eram nessa linha, né? Eles queriam realmente mostrar que eles eram de Deus. Então, eles, né, eram hipócritas, né? Porque eles faziam as coisas da religião ali, das tradições, mas para receber mesmo vanglória e reconhecimento. Né? A palavra de Deus diz que eles faziam longas orações nas casas das viúvas, né? Mas com o intuito de devorar a casa das viúvas e tal, fazia longas orações nas praças e tal, para realmente receberem esse reconhecimento, essa glória para eles. Né? E como a senhora falou, como a gente falou aqui também no início, que existem os discípulos de Cristo e como a gente leu no primeiro texto, existem os discípulos dos fariseus. E isso é algo que cada um de nós precisamos avaliar durante a nossa caminhada. Né? Qual é a nossa intenção a servir ao Senhor? Né? Qual é a nossa intenção? A gente está servindo realmente a Deus ou a gente está fazendo algo por glória? Né? Antigamente eles queriam ser vistos pelos homens. Hoje em dia, muitos querem servir a Deus com a intenção de se tornarem famosos, né? De se tornarem reconhecidos, influencers na internet. Então, é um meio de você se demonstrar um discípulo de fariseu. Você não está com a intenção de, por exemplo, ganhar almas, de alcançar vidas, de realmente levar o evangelho ao coração dos perdidos, dos aflitos. Não, você realmente está usando, né, querendo usar a palavra de Deus como um meio de receber uma glória, um reconhecimento, uma fama. E esse não pode ser, né, a intenção e o real desejo do nosso coração. Então, aqui no final do versículo, né, do versículo 42, Lucas 11, 42, Jesus diz, importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então, aqui Jesus deixa claro que era importante eles dizimarem, né, cumprir a lei, mas também não deixar o juízo e o amor, né, ao próximo. Que nós, quando nós estamos ao ofício de Cristo, né, um dos maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, a missão da igreja é realmente transbordar o amor de Cristo para alcançar os perdidos, para alcançar os aflitos. Então, a gente vai lá no livro de Marcos 3, para a gente ver aqui o outro ponto do porquê que os fariseus, mesmo com tanta rigidez para guardar a tradição e as leis, mas mesmo assim eles foram reprovados. Livro de Marcos 3. Marcos 3. E é importante também falar, pessoal, que a gente tem que analisar que tipo de evangelho que a gente está recebendo também, né? Porque você tem que procurar um lugar e analisar se a pessoa que está pregando para você é um discípulo de Jesus ou um discípulo de fariseu. Porque o que você aprender, porque do jeito que você aprender, é o jeito que você vai viver. Então, o apóstolo Paulo falou que lá no livro de Gálatas, né? Se não me falha a memória, acho que é Gálatas 1. Ele está falando lá que se alguém vier trazer um outro evangelho que não seja o nosso, segundo as palavras de Jesus Cristo, que seja anátema, uma maldição, que você nem receba aquele evangelho. Porque até Jesus orientou, né? Acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Jesus avisou. Que fermento é esse que ele quis dizer? Cuidado com essa doutrina dos fariseus. Entendeu? Então, eu e você, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ficar com o verdadeiro evangelho de Cristo. Exatamente. A gente vai aprofundar isso aqui que ela começou a dizer. No livro de Marcos, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, Jesus, tá?
E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Os fariseus estavam observando Jesus, eles estavam dentro da igreja e observando se Jesus ia curar no dia de sábado, porque eles guardavam o sábado e eram bem rígidos nesse mandamento. No versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eu trouxe esse exemplo aqui para a gente poder entender profundamente aquele versículo que nós acabamos de ler. Eles guardavam tanto a tradição que eles foram incapazes de responder uma pergunta tão óbvia. Será que no dia de sábado a gente pode salvar ou matar? A gente pode fazer o bem ou fazer o mal? E mesmo uma pessoa sem religião, ela saberia responder uma pergunta dessas, mas a dureza do coração deles era tão grande, né? Eles eram tão fissurados ali pela tradição deles, que eles se calaram diante dessa situação aqui. E Jesus, ele chegou a se condoer, né? E assim, hoje em dia, nós estamos vivendo uma época assim, onde nós temos visto dentro da igreja, que eles estavam dentro da igreja, e nós temos visto dentro da igreja muitas pessoas que têm se comportado como os fariseus. Porque estão guardando tanto, sabe? Querem ser tão zelosos da lei, querem ser tão zelosos da tradição, que têm ignorado a misericórdia, a graça e o amor ao próximo. E quando nós somos chamados por Cristo para ser igreja, nós fomos chamados justamente para manifestar a graça e o amor de Deus, aquilo que nós recebemos. Entende? Então, assim, o quadro que nós vemos hoje dentro da igreja é se uma pessoa ela entra em determinada igreja e as pessoas que estão ali, elas têm esse coração de fariseus, elas não acolhem essa pessoa, elas não abraçam. São pessoas que ficam olhando o erro do outro, sabe? E ignoram que elas mesmas dependem da graça e do perdão do Senhor. Então, por exemplo, se entra uma pessoa dentro da igreja bêbada, se entra dentro da igreja uma pessoa, né, que se prostitui ou que está no tráfico e tal, como é que a igreja olha para essas pessoas? Como é que a igreja abraça essas pessoas? Né? A gente tem visto hoje em dia, né, casos de que expulsam as pessoas de dentro da igreja, né, que não acolhe, que não abraça e tal. E nós não podemos ser essa igreja. Nós não podemos ser discípulos de fariseus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo, né? Nós precisamos abraçar o pecador. Não que a gente vai concordar com a conduta, com a vida deles, mas a gente precisa, através de Cristo, né? Através do amor, do perdão, levar essas pessoas até Cristo. E a gente não consegue fazer isso se a gente, primeiramente, não amar essas pessoas, se a gente não acolher essas pessoas. Então, teve aqui também na Bíblia casos de que os fariseus, eles tomaram posse, no caso da igreja. Tem até uma parábola que Jesus conta, né, que o senhor de uma terra, ele arrendou a vinha para uns trabalhadores, deixou ele cuidando lá da vinha, e esse senhor, ele viajou para muito longe. E aí, passado um tempo, ele enviou servos para poder colher os frutos. Chegando lá, os trabalhadores que estavam cuidando da vinha falou: vamos matar o servo dele, entendeu? E vamos ficar com a vinha.
Aí feriram os servos, aí o Senhor mandou outros servos, eles foram lá e feriram de novo, até que o Senhor da vinha disse, eu vou mandar meu filho, vou mandar o meu filho, né? Com certeza, sendo meu filho, eles vão respeitar. Mas eles foram lá e mataram o filho para poder ficar com a vinha. E ali, né, os discípulos falaram, olha, os fariseus vão entender que essa parábola aí é para eles. Porque os fariseus, eles começaram a se achar tão santos e tão dignos, sabe, do reino, que eles tomaram posse da igreja para eles. Né? Tem uma passagem, eu estava até lendo hoje, que teve alguns dos fariseus que eles creram em Jesus. Mas eles não falaram, eles não confessaram que creram em Jesus por medo de serem expulsos da sinagoga, porque os fariseus tomaram conta daquela igreja ali. E hoje em dia nós temos visto isso, pessoas que se julgam tão santas, sabe, tão dignas do ministério, do ofício ali onde foi colocado, do posto onde foi levantado por Deus, começam a se achar tão dignos que tomam posse, sabe, não amam mais o próximo, quer colocar tantas regras e tantas doutrinas que impede, sabe, do pecador, daquele que necessita da graça de Deus, de se chegar ao reino. Então, suponhamos que uma pessoa venha do mundo e ela quer Jesus, mas a própria igreja tem colocado uma barreira impedindo que essas pessoas se encontrem com o Senhor. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Eu imagino que os 12 discípulos ali, quando foram escolhidos, eu acredito que os 11 sabiam que Judas, ele roubava a sacolinha. Os discípulos viam os erros um dos outros, entende? Mas em nenhum momento da Bíblia você vê um apontando o erro e falando, como é que Jesus escolheu esse aí para ser discípulo? Esse daí tinha que sair e tal. Não, nenhum dos discípulos se levantaram para expulsar um discípulo. Você não pode mais seguir Jesus, entendeu? Não, eles aceitaram, porque cada um deles reconhecia que eram pecadores, reconheciam que precisavam de Cristo. Então, eu imagino que um orava pelo outro, né? Um deveria conversar com o outro para se moldarem, para estarem ali seguindo a Cristo. E é esse o nosso dever como discípulos de Cristo, abraçar aqueles que chegam dentro da igreja e ensiná-los o caminho da verdade com amor e com misericórdia, para que essas pessoas possam também alcançar, sabe, a graça que nós alcançamos. Então, por exemplo, se a gente tem um ministério dentro da igreja, se a gente é batizado com o Espírito Santo, se a gente tem um zelo pela santidade, um zelo pela verdade, a gente precisa compreender que os novos convertidos, que ainda está, sabe, se ajeitando, que ainda está conhecendo a palavra de Deus, para eles chegarem no nível em que nós chegamos, eles precisam estar dentro da igreja, eles precisam ser acolhidos, eles precisam receber misericórdia, graça e amor, assim como nós recebemos, para que eles também possam se tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Algo a dizer? Sim, tem uma questão, não querendo sair um pouquinho desse texto, mas eu me lembrei de outro. Uma das questões também dos fariseus, que eles faziam assim muito errado, por que era tão fácil para eles cobrar tanto dos outros? É porque, na verdade, nem eles faziam aquilo ali, né? Porque Exatamente. Tem um texto que fala que Jesus disse assim para ele, vocês põem carga pesada nos ombros dos outros, né? Mas que vocês mesmos não carregam. Quer dizer, eles cobravam, era tão rígido, queria tudo tão certinho. Mas por isso que Jesus chamou os fariseus, várias vezes na Bíblia, de hipócritas, de fingidos. Por que fingidos? Porque por fora eles tinham aquela rigidez, queria que todo mundo obedecesse daquele jeito. Mas eles mesmos não eram assim. Né? Jesus falou, vocês não querem nem carregar, vocês põem fardo pesado no outro, mas vocês mesmos não querem carregar nem um pedacinho desse fardo. Não querem mover nem com o dedo. Sim, então eles eram assim, era fácil eles cobrar aquilo tudo, porque eles mesmos não obedeciam, né? É diferente dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus,
eles pregavam o evangelho, mas o evangelho que eles receberam, o evangelho que eles estavam sendo ensinados, o evangelho que eles botavam em prática, né? Agora os fariseus não, os fariseus eles eram hipócritas, eles queriam botar uma carga, um peso que nem eles mesmos queriam carregar. E é que, como a Natasha falou, o que faltava neles era o amor. Eles não tinham, eles eram pessoas. Vamos botar assim, eu acho que até por isso que Jesus botou na Bíblia aquela palavra do joio e do trigo. Por quê? O joio e trigo, eles são idênticos por fora. Se você olhar o trigo por fora, né, o joio e o trigo, eles são idênticos, mas idênticos mesmo, só tem uma diferença neles. Um cabinho mais levantadinho em cima, em pezinho, o outro é meio caidinho. Mas por que, que o outro é mais caidinho? Porque o trigo, ele tem coisa dentro, então ele é mais pesadinho, entendeu? Agora o joio não, o joio ele é vazio. Eu posso comparar o fariseu com o joio, porque ele não tinha nada por dentro, era só uma coisa de aparência. Por fora parecia ser um cristão, tudo. Mas por dentro ele não tinha amor, não tinha misericórdia, perdão, vazio, totalmente vazio de Jesus. E o trigo não, o trigo já carregava a essência de Cristo, é aquele cristão que o verdadeiro cristão não é egoísta como os hipócritas. Os hipócritas, eles queriam ser mais santos que todo mundo. Os discípulos de Cristo, eles querem levar o outro à santidade, levar o outro à salvação. É diferente. Você não quer Jesus só para você. Você quer repartir o pão, você quer levar o outro, fazer com que o outro venha alcançar a graça, o amor, a misericórdia, como a Natasha falou, entendeu? E os fariseus não, os fariseus eles eram pessoas que eles não tinham interesse de salvar o outro, né? E como a Natasha diz, de vez eles ajudarem, eles acabavam atrapalhando. E hoje existe isso, por exemplo, essa questão do batismo, que muitas pessoas pregam que a pessoa não pode se batizar a menos que ela, assim, se ela não for casada no papel, se ela não fizer um curso de batismo, né? Isso aí, com todo respeito, quem pensa desse jeito, isso é uma doutrina e não é de Cristo, porque isso não é bíblico, não está na Bíblia, né? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, né? E quem não crê será condenado. E além disso, nós vemos a passagem do eunuco, né? Que Filipe pregou para ele ali. Pouco tempo depois, os dois desceram lá na água e o eunuco foi batizado. Vimos a passagem de Paulo e Silas, que estava preso na prisão, né? Aí o carcereiro lá perguntou a ele: o que podemos fazer para ser salvo? Naquela mesma noite, Paulo e Silas pregou para toda a família e foram batizados. O Pedro também, quando foi na casa do Cornélio, pregou para eles, foram batizados com o Espírito Santo. Logo em seguida foram batizados. Você vê que nenhuma dessas pessoas fizeram curso para ser batizada ali. Entendeu? E também você não vê Jesus, os discípulos, nenhum deles perguntando aí se eles eram casados, se eram solteiros. Não tinha isso, entendeu? Então, isso aí, vamos supor assim, é uma doutrina, um ensinamento que a pessoa não se salva e não deixa o outro se salvar. É uma barreira, um impedimento, né? Na salvação do outro, porque é necessário que a pessoa seja batizada para entrar no reino do céu. Então, o ensinamento desse é muito grave, um ensinamento de fariseu, um ensinamento que impede o outro de chegar à salvação. Por isso que é importante você aprender na palavra, cuidado, acautelar com o fermento dos fariseus, entendeu? Ensinamentos falsos, falsas doutrinas, doutrinas de homens que não são bíblicas. Exatamente isso aí. Porque a gente vê que os fariseus, eles, como você disse, eles impunham cargas sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam. Então, assim, um exemplo, trazendo isso para os nossos dias de hoje, né? Não sei quanto tempo você está dentro da igreja, mas nós aqui, né, fazemos o quê? 13 anos que a gente se converteu.
E não somos perfeitos. Temos muitas coisas ainda para mudar, temos que ser aperfeiçoados, necessitamos da graça e do perdão de Deus. Então não tem como a gente impor cargas sobre aqueles que acabaram de chegar, sabe? Que talvez a gente ainda está aprendendo a carregar, entende? Então, como discípulos de Cristo, a gente não pode colocar barreiras para impedir que as pessoas se acheguem a Cristo. Como essas doutrinas, né, a respeito de batismo. Quantas vidas deixaram de se entregar a Cristo por causa de doutrinas humanas? E isso é algo muito sério. Quantas vidas deixaram, né, de se entregar ao Senhor, de serem realmente salvas, talvez nem tiveram mais a oportunidade de serem salvas por causa de doutrinas humanas. E nós não podemos ser assim. Como discípulos de Cristo, a gente tem que aprender a acolher. Não é que a gente vai aceitar o pecado, mas a gente precisa levar o pecador até Cristo através do amor e da misericórdia. Porque se a gente for impor doutrinas, né, e regras e tal, que às vezes nem são necessárias ali para a pessoa conhecer a Cristo, a gente acaba impedindo que essas pessoas elas realmente conheçam o Senhor. E não é essa a nossa visão como discípulos, né? A nossa visão como discípulos é realmente ganhar almas. Como a minha mãe disse aqui, os fariseus, eles não queriam agregar pessoas, sabe, para se converter a Deus. Não. Eles só queriam se sentir melhores e mais santos do que os outros. E nós não podemos ser assim. Não estamos aqui, sabe, para dizer que eu sou santo, eu tenho o Espírito Santo, sou melhor do que outro. Não, jamais. Estamos aqui para fazer discípulos, né? E só podemos fazer isso através do amor, da graça e da misericórdia, né? Abraçando as pessoas que vêm, que desejam realmente conhecer a Cristo. Isso é muito importante. Vamos para o livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Vamos ler aqui um versículo que fala justamente sobre o que nós estávamos explicando. Versículo 1 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Como ela explicou aqui, né? Que as pessoas que impõem tanta tradição, tanta santidade, nem eles mesmos vivem, sabe? Eles só impõem essas cargas sobre os outros, porque muitas das vezes eles são hipócritas, eles tentam transparecer essa santidade, mas que na verdade ela não existe. No versículo 13, capítulo 23, versículo 13, Jesus diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, a gente precisa ter cuidado, né, para a gente realmente pregar o evangelho, aquilo que está escrito, e não doutrinas humanas, né? Não doutrinas nossas, aquilo que a gente acha que uma pessoa que segue a Cristo tem que ser ou tem que ter. Porque senão a gente acaba não entrando no reino de Deus e impedindo que essas pessoas encontrem ao Senhor, né? Como existem doutrinas assim de roupa, né? Você tem que usar roupa tal, tarará. O cristão, o verdadeiro cristão, conforme ele vai se convertendo, o Espírito Santo naturalmente vai ensinar a ele o que usar, né? Ensina muito a questão da santidade, né? A palavra do Senhor fala muito contra a sensualidade e tal. Então isso vai nos ensinando a nos vestir com modéstia, só que não é necessariamente um modelo. O cristão tem que usar só terno. Não é isso, a Bíblia não fala a respeito disso.
Então, independente se você usar uma calça, um vestido, uma saia, independente do que você usar, você precisa saber que tem que ser com santidade, com pureza e com modéstia. Mas pessoas impõem doutrinas tão rigorosas que impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus, né? Então, são doutrinas que são humanas, são tradições humanas que têm impedido pessoas de realmente serem salvas por Cristo. Não é essa a nossa intenção como discípulos de Cristo. Amém? Então, aí está escrito aqui, né, que eles, conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Você também tem que ficar atento, porque você tem que observar se a pessoa que prega o evangelho, né, se ela está em conformidade com a palavra, se realmente ela vive aquilo que ela prega. Por exemplo, eu posso pregar o amor. Gente, você tem que amar o seu próximo, mas de repente eu odeio um vizinho. Odeio uma vizinha minha. Peraí, eu tô te ensinando a amar, mas eu odeio? Tem alguma coisa errada comigo. Entendeu? Se eu tô ensinando isso a você, eu deveria ter sido a primeira a aprender. Senão eu tô querendo cobrar de você uma coisa que nem eu faço. Então é meio complicado. Então você tem que saber que aquele que acende a luz, ele é o primeiro a ser iluminado. O pastor e a pastora, ele tem que ser uma pessoa realmente de Deus. Não perfeito, mas que seja uma pessoa que esteja te ensinando e vivendo o evangelho. E outra coisa, uma da diferença entre os discípulos de fariseu, né? E os discípulos de Jesus é os sinais, pessoal. Você tem que ter cuidado com a religiosidade. Por quê? Porque os fariseus, em outra língua, falando assim mais explicadamente, eram religiosos, né? Viviam assim de... Era numa religiosidade, não era aquela intimidade com Deus. E os discípulos de Jesus, entre os discípulos de Jesus, havia milagres, curas, pessoas libertas, pessoas, os demônios saíam, expulsavam os demônios, as pessoas eram curadas, casamento era restaurado. Já com os fariseus, isso não acontecia. Por isso que quando Jesus chegou expulsando demônio, curando os enfermos, milagres acontecendo, eles perguntaram: que nova doutrina é essa? Porque, tipo assim, a gente não conhece essa doutrina. Mas por quê? Jesus falou para eles, né? Errais, porque vocês não conhecem nem, a palavra, né? E nem o poder de Deus. Então, quer dizer que eles eram pessoas vazias. A religiosidade é aquela pessoa prega, tudo muito bonitinho, tem aquele ritual, é tudo muito lindo, você se emociona, só que está faltando ali o poder de Deus, está faltando ali o Espírito Santo que opera maravilhas, porque Jesus disse assim: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Então a igreja que realmente são discípulos do Senhor, ali você vê que tem milagre, tem pessoas sendo curadas, casamentos restaurados, pessoas dos vícios sendo libertas. Isso significa que essas pessoas têm intimidade com Deus. De que Jesus disse que lá no livro de Marcos 16, no finalzinho ali, no versículo acho que é 17 ou 18, ele disse assim, que eles deu uma ordem aos discípulos: vai e prega o evangelho. E os discípulos foi. E Jesus, ele cooperava com os discípulos com sinais e prodígios. Com os fariseus, Jesus não cooperava. Não tinha sinal, não tinha prodígio, não tinha ninguém curado, não tinha a família restaurada, não tinha nada disso. Isso só acontecia com os discípulos. Hoje em dia também existe isso, pessoal. Existe a igreja que tem louvor, prega, que coisa toda, mas nada muda na vida da pessoa. A pessoa entra ali vazia, ela sai vazia, o casamento continua o mesmo, a família continua o mesmo. Ah, se foi doente, volta doente. Então você está vendo que aquilo ali é uma coisa de um ritual, aquela coisa toda, todo mundo se emociona, mas é uma coisa vazia, está faltando o poder do Espírito Santo de Deus ali naquele meio, entendeu? Já entre os discípulos não é assim, né? Entre os discípulos
de Jesus, o poder de Deus opera. Esses sinais seguirão os que crerem. Ali naquela igreja, você vê as coisas acontecendo realmente. Não é uma coisa assim de só ouvir falar. Porque o apóstolo Paulo disse que a nossa fé, né, não é, ele disse, a nossa fé não é só de palavras, é de palavras e de poder de Deus. A fé sem a obra, ela é morta. Eu posso falar para você que Jesus te deu saúde, mas eu não tenho poder, nenhuma autoridade para te curar, aí é meio complicado, né? É verdade. Outro ponto que diferencia os discípulos de Cristo para discípulos de fariseus é o conhecimento. Para que você usa o conhecimento que você tem? Quando você lê a Bíblia, você vê que os fariseus, eles viviam atrás de Jesus. Para quê? Para tentar Jesus, para querer ver alguma falha em Jesus. Eles marcavam ali um tempo para eles disputarem a palavra de Deus. Você vê lá em Atos vários casos onde os discípulos, né, os fariseus vinham para querer ali disputar a palavra de Deus. E os verdadeiros discípulos de Cristo, eles pregam o evangelho. Os discípulos, eles saíam pelas cidades, pelas aldeias, pregando o evangelho para os perdidos, para os cativos, para os oprimidos. Os fariseus não, os fariseus eles queriam se ajuntar com mestres da lei, escribas, para disputar ali sabedoria, para ver quem conhecia mais da palavra, né? Quem era mais entendido, quem era mais usado. Então, os discípulos de Cristo, eles aplicam o seu coração para aprender a palavra de Deus, para pregar ao perdido. Enquanto os discípulos de fariseus querem aprender a palavra de Deus para mostrar que são sábios, sabe? E nós temos visto, infelizmente, muito isso nos nossos dias, onde muitos dentro da igreja só querem ficar discutindo a palavra de Deus com outro, disputando. Ah, não, vamos lá conversar com o pastor fulano porque eu quero ver se ele entende de teologia. Quero ver se ele entende da Bíblia e tal. E aí começa a querer falar de história e ciência e não sei o quê. E não prega a palavra de Deus aos oprimidos, aos cativos, aos aflitos. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo aprendem a palavra de Deus para compartilhar a palavra da salvação com aqueles que querem aprender. E nós precisamos ter um coração humilde, né, para poder repartir a palavra de Deus. Então, nós, verdadeiros cristãos, não devemos aprender a palavra de Deus para ficar somente dentro da igreja, conversando um com o outro, né? Eu conheço isso da Bíblia e tal, já li a Bíblia toda e taranã. Mas você está compartilhando essa palavra de salvação com aqueles que precisam, sabe? Ou você só quer mostrar para o outro cristão que você conhece, que você também entende, que tem a Bíblia gravada na mente. Os verdadeiros discípulos de Cristo, não é essa a intenção pela qual você aprende a palavra. Você busca ter uma vida ali sincera diante de Deus, né? Mas para se consagrar, para que Deus possa te usar. Então você não busca ter um exemplo, uma oração assim, uma qualidade de tempo de oração para falar para as pessoas. Olha, eu oro 5 horas consecutivas. Nossa, eu jejuo de meio-dia à meia-noite. Não, você se consagra, você ora, mas sabe, com a intenção de deixar Cristo realmente te usar. Você aplica o seu coração, né, a oração para interceder pelas pessoas, interceder pelas igrejas, né, interceder pelos perdidos, pelos enfermos. Então você realmente está sendo um discípulo de Cristo, porque a sua intenção é fazer a vontade de Deus. E não é simplesmente mostrar para as pessoas que você é uma pessoa consagrada, que você é uma pessoa que ora. Isso tudo aí demonstra de quem você realmente tem se tornado discípulo. Então nós, como igreja, como discípulos de Cristo, devemos aprender a palavra de Deus, aplicar o nosso coração à oração para realmente cumprir a vontade e o propósito que o Senhor nos entregou. Então, é como a gente estava falando também no começo, né? A pessoa tem que ver não só a palavra, porque os discípulos,
procurava, tinha os fariseus, né? Tinha os escribas, que era mestre da lei, os mestres da lei, escriba, que escrevia a Bíblia. Às vezes eles liam as escrituras, né? Abria as escrituras e lia as escrituras, mas é que nem a gente falou no começo, faltava o amor, né? E o amor, ele é essencial. O apóstolo Paulo disse que ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, que entregasse o corpo dele, né, para ser queimado, desse todos os bens dele para os pobres e outras coisas mais. Mas ele disse, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então você observa que você nunca ouviu falar que morreu, que um discípulo, que um fariseu se entregou por amor de ninguém, entendeu? Mas Jesus se entregou pelos pecadores, pelos perdidos. O apóstolo Paulo morreu, né? Ele foi decapitado por amor dos perdidos, para poder levar o evangelho de Cristo àquelas pessoas que não tinham o evangelho, né? Que estavam perdidos, tadinhos, na ignorância, na escuridão. O Pedro também perdeu a vida dele por amor aos irmãos, né? Para pregar o evangelho aos irmãos. E outros, Estevão, os discípulos, de todos eles, eu acho que só teve um que não sofreu o mártir, não foi? Não me falha a memória. O João, entendeu? Esses homens, eles foram pregar o evangelho por amor aos perdidos, eles foram até a morte, se entregaram. Agora você não vê falar que um fariseu fez isso. E jamais eles fariam isso, porque eles não tinham o amor suficiente para se entregar dessa maneira por amor dos irmãos, entendeu? Eles não fariam um negócio desse. Você não ouve falar na Bíblia que um fariseu, um escriba se entregou, nenhum deles, entendeu? Era muito pelo contrário. Eles enquanto tadinhos, os irmãos estavam lá sofrendo, né? Muitos com lepra, outros tadinhos enfinhados, passando fome, que nem ele falou que eles estavam procurando as melhores cadeias, os melhores cargos, e hoje em dia ainda existe isso. Tem tanta pessoa aí presa nos vícios, presa nas drogas, presa na prostituição, pessoas passando fome, pessoas nas cadeias, às vezes até inocentes, pessoas morrendo no hospital em câncer, com fase terminal. E às vezes tem pessoas que estão preocupadas com o cargo dentro da igreja. Por que o pastor não deu cargo? Cadê a carteirinha? E que não sei o quê, porque agora quem vai pregar sou eu. Mas, irmão, e as pessoas que estão perdidas, né? As almas que estão morrendo lá fora? E realmente os discípulos de Jesus, eles não estavam procurando cargo. Você não vê nenhum deles, Pedro, Paulo, nenhum deles procurando cargo nenhum. A missão deles que eles faziam assim, sem com toda a força, era o que Jesus mandou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ali eles iam, às vezes dormiam no meio do mato, não tinham o que comer, e eles estavam lá, entendeu? Pregando o evangelho. Eles não estavam lá no conforto do lar, procurando uma cadeira melhor do que a outra. Não, eles nem pensavam nisso. A meta deles era fazer, espalhar o evangelho, levar a salvação, levar a palavra de Deus. E, meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Não é diferente hoje em dia. Uma pessoa que é um discípulo do Senhor, hoje não está preocupado com essas coisas não, pessoal. Dinheiro, né? Isso tudo vai ficar para aí. Aí que a pessoa quer fazer o que Deus mandou, pregar o evangelho, né? Orar pelas pessoas, para as pessoas se salvarem. É isso que é a preocupação, a mente do homem e da mulher de Deus. E como você falou, né? A pessoa quer ser mais inteligente do que a outra. Geralmente a pessoa que é de Deus, ela é humilde, entendeu? Ela entende que a sabedoria não vem dela. Ela é apenas um instrumento. A sabedoria, a honra e a glória é toda de Deus. Já os discípulos não, eles queriam a glória, a honra para eles, entendeu? Mas toda pessoa que é de Deus, por exemplo, os discípulos, eles eram muito humildes. Eles sempre procuravam glorificar o nome do Senhor. Tanto é que teve uma cidade, o apóstolo Paulo chegou, e ele e um outro discípulo, que não estou lembrada agora, eles operaram, Deus usou ele para operar um milagre e pegaram eles para fazer de deuses. Esses são deuses, né?
E eles, não, parem com isso, entendeu? O que vocês estão fazendo? E eles falam, vocês estão confundindo tudo. Chamaram ele de Júpiter, disseram que eles eram deuses, Júpiter e Mercúrio, chamaram eles de deuses Júpiter e Mercúrio. E ele, não, para com isso, vocês não estão entendendo. E aí ele foi tentar explicar, olha, que a gente não fez nada disso, não. Quem fez, não usou a gente foi Jesus e tal. E eles levaram uma surra porque não aceitaram ser Júpiter e Mercúrio. Eles levaram uma surra porque não aceitaram ser Deus. O Deus deles lá, né? Que eles disseram que era Júpiter e Mercúrio. Então você vê aí que se fosse um fariseu ali, ia falar, sou eu mesmo, eu sou o Júpiter. O outro já ia gritar de lá, eu sou o Mercúrio, eu sou Saturno. Para reconhecer. Ia aparecer a galáxia inteira lá. Entendeu? Porque eles queriam ser como os deuses, mas os discípulos não eram assim. Então, às vezes, isso é até bom você prestar atenção nisso, que às vezes você deixa de ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus, por causa da simplicidade. Às vezes a pessoa é tão simples, tão humilde, que você pensa, será que Deus está ali? Pô, se tivesse, estava de terra, carrão. Não é aí que você se engana, gente. Deus escolhe as coisas humildes, entendeu? Deus escolheu Davi, que era o menorzinho da casa, e Deus habita em pessoas humildes. A pessoa que é de Deus, é como meu pastor prega, né? Ela é, mas nem parece que ela é tão humilde que ela é, entendeu? Já os fariseus querem o máximo que eles puderem aparecer, para ele é melhor, entendeu? E algo interessante que a senhora falou é que os fariseus, eles buscavam os assentos, né? Os melhores assentos na sinagoga, um lugar de destaque e tal. E hoje em dia nós vemos isso. De que forma? É que aqueles que têm esse coração assim, né, como de um fariseu, eles buscam cada vez mais grandes templos, né? Aqueles templos luxuosos, eles buscam, até mesmo a gente vê competição, né, entre igrejas e templos, né? Se aquela igreja ali cabe 1.000, o meu vai caber 2.000 pessoas e tal. E os fariseus estão se importando mais com isso, com os templos, né, com os grandes, com a grandeza, com toda essa riqueza e tal. E os verdadeiros discípulos, eles não estavam dentro dos templos, dentro das sinagogas, eles estavam nas ruas. Eles estavam ali em aldeias, pregando o evangelho para aqueles que ainda não tinham sido alcançados. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, a preocupação dele, a intenção dele é alcançar vidas, né? É investir, né, em alcançar mais pessoas e ir em lugares onde o evangelho ainda não foi alcançado. Enquanto os fariseus estão se importando apenas em construir o próprio império aqui na terra, né? Então, às vezes você olha assim, aquele líder ali, ele é simples, ele é humilde e tal, e por que a igreja ainda, né, se é de Deus, porque ainda não tem aquele templo e tal, taranã? Mas muitas das vezes aquele pastor ali, quando ele é um verdadeiro discípulo, ele vai investir, às vezes, o recurso que entra para alcançar mais vidas, para ajudar, às vezes, uma pessoa dentro da igreja que está precisando, né, que tem mais necessidade e tal. Então, o verdadeiro discípulo, ele vai cuidar de vidas, ele vai alcançar almas, ele não está preocupado, como ela falou aqui, em status, né? Não, eu sou pastor, mas eu tenho que ser um pastor de uma igreja enorme. Então, ele começa a investir o tempo, o recurso, tudo dele em ter uma igreja grande para que as pessoas vejam, para que as pessoas reconheçam e tal. E isso daí é coisa que os fariseus buscam, porque os verdadeiros discípulos, eles vão buscar alcançar vidas. Não que ter um templo grande seja pecado, mas é importante a gente avaliar o coração daquela pessoa que está ali, se é realmente um discípulo de Cristo, se realmente está buscando alcançar vidas, se realmente está aplicando seu coração ali nos princípios de Cristo, que é o amor de Deus pelas almas e pelas vidas. Então, pessoal, só para confirmar isso que ela falou, vamos ver mais um pouquinho aqui dessa palavra que ela botou. Olha só, presta bem atenção aí. Mateus 23,
lá no versículo 1, onde ela estava lendo ali, ó. Jesus, olha o que Jesus está falando dos fariseus, ó. Então falou Jesus à multidão e seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Tu sabe o que é esses fardos pesados? É doutrinas que não está escrito na Bíblia. Você está entendendo? Ah, mas você, para você batizar, você tem que casar primeiro. Aí Jesus chega aí de madrugada, não dá tempo de você casar, você perde sua salvação. Entendeu? Ah, mas para você batizar, você tem que fazer um curso. Aí Jesus chega antes de você concluir o curso, ou você morre antes do curso, você vai embora sem a tua salvação. Então são doutrinas que são coisas de homem. Esse fardo são doutrinas, ensinamentos que não foi Jesus que falou. E a pessoa bota tanto obstáculo, tanta coisa, como a Natasha falou, que a pessoa acaba não se salvando. E ele disse, ó, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Quer dizer, eles mesmos não faziam nada disso, entendeu? Eles falavam para o outro fazer, mas eles mesmos estavam fora. Aí está dizendo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, como Natasha falou, que era para os outros vir, não era para Deus. Pois trazem largos filatérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga. Tem uns que tem umas cadeiras até que parece. Tem um lugar que parece ter umas cadeiras, parece até cadeira de rei, já viu? Cochoada, vermelha, aquela coisa toda. Eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de rabi, rabi. Sabe o que significa rabi? Mestre. Isso é o que Jesus está falando dos fariseus. Tá? Eles amam ser, praticamente assim, eles querem ser adorados, querem os melhores lugares, reconhecimento do ser humano. Não é de Deus. Então ele está falando aqui, ó. Vós, porém, aí ele está falando agora para os discípulos dele. Olha a diferença, pessoal, olha a diferença aí, o ensinamento de Jesus para os discípulos dele. Ó. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, falou para os discípulos, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, de todos os vossos irmãos. E ninguém na terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, que está no céu. Nem vos chamei mestre, porque só um é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior entre vós, olha o ensinamento de Jesus para os discípulos, ó. O maior entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fecham a porta os homens do reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais os outros entrarem. Que é o que ela falou aqui. A pessoa nem vai, porque ela está num erro, né? Ela está numa religiosidade, ela está num engano, e aí ela vai ensina errado, que é os condutores cegos ensinando outros cegos, e aí eles nem entram na porta, ainda fecha a porta para o outro passar. Então, pessoal, a única maneira da gente se ver livre disso, você tem que prestar atenção direitinho que tipo de ensinamento que você tem recebido. É dos fariseus ou é um ensinamento de Cristo? Exatamente. É isso aí.
E como discípulos de Cristo, nós precisamos cada vez mais buscar praticar a misericórdia e o amor de Deus. E, gente, não existe um lugar melhor para praticar senão na igreja, né? Porque ali na igreja vai ter novos convertidos, vai ter pessoas que já estão um tempo na igreja, mas que ainda, né, não alcançou ali um mesmo nível de fé, o mesmo nível de santidade que a gente, o mesmo nível de conhecimento da verdade que a gente já alcançou. Então nós vamos precisar praticar a misericórdia, a compaixão, o amor, ser paciente para levar essa pessoa a Cristo com sabedoria, não com doutrinas humanas, não de forma rígida, sabe? Não tendo em nós um sentimento de ser superior àquela pessoa, entende? Então, eu tenho um ministério, eu tenho um cargo, eu sou selado com o Espírito Santo. Isso não te faz ser melhor e nem maior do que o outro. Aquele que acabou de chegar, aquele que ainda está sendo liberto, aquele que ainda está sendo moldado, aquele que ainda está sendo transformado. Não somos melhores e nem maiores do que essas pessoas. Nós também necessitamos do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Então, conforme a gente recebe, sabe, essa bênção de Deus, que nós possamos deixar isso fluir de nós para outras pessoas, certo? Porque muitas pessoas, todas as pessoas, na verdade, elas vão conhecer a Cristo através de nós, através da nossa maneira, né? Então, como discípulos de Cristo, como nós temos representado o Senhor, né? Nós falamos muito a respeito de representar Jesus Cristo no mundo, mas também é muito importante a gente saber representar Cristo dentro da igreja. Ser paciente, sabe, com aquele que acabou de chegar, até que ele chegue, né? Aquela pessoa chegue ali ao conhecimento da verdade, ao zelo pela santidade, até que essa pessoa seja moldada, né, com o caráter de Cristo. Nós vamos precisar ser pacientes e amáveis. Não é aceitar o pecado naquela pessoa, mas saber levar ela a Cristo de uma forma sábia, entende? Como, por exemplo, nós conhecemos a palavra de Deus, assim que nós chegamos na igreja, agíamos de uma maneira errada, talvez íamos vestidos de uma maneira que não era tão coerente para estar ali, mas ninguém nunca olhou a gente de cima e embaixo, ninguém nunca, sabe, negou uma paz do Senhor, desprezou a gente, não. Entendeu? Foram discípulos de Cristo, souberam nos acolher, sabe? Souberam nos levar a Cristo de forma sábia. Então, que nós, como representantes de Cristo, possamos fazer isso. Como foi citado aqui sobre a parábola do trigo e do joio, que eles crescem junto. E o próprio Jesus falou, não arranque o joio para que não danifique o trigo. Então, vai ter também casos dentro da igreja, por exemplo, de joio, pessoa que realmente ela não está plantada ali para somar nada disso. Ela está ali realmente para trazer confusão, para trazer uma certa dissensão e tal. E nós, como igreja, vamos precisar também tratar essas pessoas com o amor de Cristo, com a paciência de Cristo, para que a gente não venha danificar o trigo que está ali por perto. Entende? A gente precisa ser vigilante, porque hoje em dia nós vemos muito casos de pessoas que escandalizaram o evangelho, sabe? Por terem sido rígidas, por não terem sido, sabe, pessoas misericordiosas. E aí acabaram afastando outras pessoas que nem estavam ali no assunto, porque não souberam agir com sabedoria. Então, como discípulos de Cristo, nós precisamos nos empenhar em aprender a palavra de Deus, sabe, em conhecer a forma como Jesus pensava, a forma como Jesus ele falava, para que a gente possa ser um espelho que reflete as virtudes de Cristo. E através das nossas ações, da nossa maneira de conduta, a gente consiga fazer mais discípulos para o reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então A isso paz aí. do Senhor, Deus abençoe aí, José Fernandes. José Fernando, né? José Fernando, Anderson. Não dá para ver todo mundo, não, mas Deus abençoe todos aí. É isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje,
né, que você possa compartilhar. Esse vídeo vai estar disponível lá na nossa playlist, no YouTube, Fabiana Calisto. Tem uma playlist lá, podcast Discípulos. Vai estar disponível lá. Tem outros episódios lá que você pode ir assistindo. E sem ser essa segunda outra que a gente vai fazer, né? Sim. Sem ser essa segunda, a outra a gente vai estar colocando aí nas redes sociais. Vai ter mais um episódio desse podcast, que eu acredito ser o último, né, desse estudo sobre discípulos. Né? Então você pode estar colocando aí a sua sugestão também sobre outros podcasts que a gente pode fazer aí falando sobre outros temas, né? Você pode estar dando sua sugestão. E, pessoal, o nosso podcast pode não acabar por aqui, depende de vocês. Se você tiver mais uma pergunta, pastor, eu gostaria de esclarecer mais uma coisa, esse mais profundo que me deu curiosidade, me deu uma dúvida sobre esse podcast. Você pode estar deixando a pergunta aí no comentário, que aí a gente vai responder, né? De repente, se estiver dentro do possível para a gente vai poder te responder. Glória a Deus. Então, pessoal, eu sei que está muito bom e tal, mas amanhã também tem culto. Então, nós vamos estar orando e agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Eu oro, tu ora. Então, tá bom. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Oh, Deus, por esse ensinamento do Senhor, pela tua palavra, pela sabedoria do Senhor, o Espírito Santo do Senhor no nosso meio. E, Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse podcast que nós fizemos aqui nessa noite. E estamos abençoando em nome de Jesus, para que sem ser essa segunda, agora a outra, em nome de Jesus, a gente estamos aqui novamente. E, Pai, que o Senhor continue dando a graça, o entendimento, a sua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, todas essas pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir, com toda a bênção do Senhor sobre a vida delas. Oh, Pai, no casamento, na vida espiritual, na saúde, oh, Pai, na vida familiar, os parentes, na prosperidade, que em todas as áreas eles sejam muitos abençoados para a glória de Deus. E abençoo também essa palavra que venha alcançar o máximo de pessoas possível com a sua sabedoria, Pai, com o seu ensinamento para ajudar cada pessoa a se aproximar mais do Senhor. Oh, Pai, está mais e mais perto da tua salvação. É o que nós oramos, o Senhor, concordamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já tem o tema do próximo podcast? Nós vamos falar sobre ser uma testemunha de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, gente, como ser uma testemunha de Cristo? É bom o tema, sem ser essa segunda, a outra, tá bom? E amanhã de manhã, em nome de Jesus, amanhã às 8 da manhã e às 18 horas, nós temos o culto do Cálice da Saúde. Em nome de Jesus. Amém? Você é nosso convidado. Rua dos Padres, 267, Vila São Luís. Tá bom, pessoal? Olha, você também que quer pedir o seu... pastor, eu gostaria de fazer um pedido de oração. O nosso zap, pessoal, é 021 980 88 1709. Para você pedir o seu pedido de oração. Ou se você, pastor, eu sinto no meu coração, eu gosto tanto dessa palavra, eu gostaria de ajudar também esse ministério, fazer uma oferta. Não sei, às vezes Deus toca no nosso coração. É o mesmo zap, é o número do Pix da igreja. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E até amanhã. A paz do Senhor, gente. Até. Glória a Deus. Amém? É do lado, bebê. Eu te falei.